Muito bem. Queridos irmãos, nem se eu tivesse pedido daria tão certo, mas a leitura do Pedro, do presbítero, a leitura assim pedido para o irmão Daniel, fazem muito daquilo que nós vamos nos debruçar hoje. Mas tem que ficar uma coisa bem clara aqui para nós, especialmente na introdução que logo farei. Isso vai ecoar de uma maneira clara para um redimido, um salvo. O título deixa tudo. É a ideia realmente de deixar tudo. E deixar de tal maneira que eu não fico me regozijando com aquilo que eu tive, ou fui, ou conquistei no passado. Mas coloca todo o mérito e toda a ação de transformação na própria vida, naquilo que Cristo fez. Para um não salvo, deixar tudo, significa tolice, significa qualquer tipo de coisa como uma mera fantasia ou algo irreal, que nós não somos chamados a fazer, mas somos. Olhe bem para a primeira leitura e para essa leitura. A leitura de Hebreus nos chama a olhar fixamente nessa corrida que nos foi proposta, sabendo que homens e mulheres do passado, que estão no capítulo anterior, também alcançaram um prêmio, não pelo mérito deles, mas pelo mérito da pessoa e obra de Cristo. Agora, nessa leitura, mas para mim o que parecia lucro, passei a considerar como perda por causa de Cristo. Ele olha para o passado dele e ele não vê vantagem nenhuma, pelo contrário. Ele chama isso de esterco. Considero tudo como perda, porque o que vale é conhecer a Cristo. E hoje o texto que nós vamos nos debruçar, vamos repetir um pedaço da exposição da semana passada, que eu quero acrescentar algumas coisas para a nossa prática. E seguir a Cristo, queridos irmãos, é um convite a uma entrega total e não parcial, ou em alguns momentos, onde nada da nossa vida vai rivalizar com o Evangelho. Não vai ter uma guerra entre as minhas vontades e a vontade de Deus. Deixar tudo não significa apenas abrir mão de bens, relacionamentos, mas viver de modo que o nosso coração, de fato, esteja livre de qualquer tipo de competição, de qualquer tipo de distração que nos afaste do propósito maior, da corrida que nos foi proposta. Nada desvia o nosso foco daquilo que nós somos chamados a fazer. Porque as coisas do alto, os valores eternos, a vontade de Deus tornam-se prioridades que não rivalizam com nada. Porque nós queremos fazer da nossa vida uma vida de louvor a Deus. E é nessa escolha diária de colocar Cristo acima de tudo que encontramos o verdadeiro sentido. Uma paz genuína e verdadeira, uma alegria incomparável. Pois tudo que recebemos de Cristo
é infinitamente maior, melhor do que aquilo que nós já possuímos, ou até mesmo daquilo que nós temos. Não há nada que possa rivalizar com aquilo que Cristo fez nas nossas vidas, nada. Se nós achamos que existe satisfação em coisas, pessoas, é porque nós não entendemos ainda o preço que foi pago. Nós não sabemos que há um céu para os redimidos e há um inferno para aqueles que continuam à contramão, há um abismo de Deus. Nós precisamos ter essa certeza. Nós precisamos ter uma clareza a respeito da nossa vida em relação a Deus, da miséria que nós nos encontramos quando não temos a Cristo, de um abismo que existe entre nós e um Deus santo, que só pode ser mudado e transformado pela obra e pela pessoa de Cristo. Do contrário, estaríamos perdidos. É isso que faz o autor de Hebreus falar e nos chamar a atenção a vivermos essa corrida que nos foi proposta, sem que nada distraia a nossa corrida. E aqui Paulo fala que as coisas do passado, tudo que ele vivenciou como fariseu, como um próprio israelita da tribo de Benjamim, com toda a sua capacidade, olhar para tudo isso e falar: não tem nenhum valor, porque o que importa é Cristo. Vamos para a leitura do texto, Marcos capítulo 10, versículos 28 a 34. Marcos capítulo 10, versículos 28 a 34. Diz assim a palavra de Deus: Então Pedro começou a dizer-lhe: Nós deixamos tudo para seguir-te. Respondeu Jesus: Digo-lhes a verdade, ninguém que tenha deixado casas, irmãos, irmãs, mãe, pai, filhos ou campos, por causa de mim e do Evangelho, deixará de receber 100 vezes mais, já no tempo presente, casas, irmãos, irmãs, mães, filhos e campos, e com eles perseguição, e na era futura, vida eterna. Contudo, muitos primeiros serão os últimos, e os últimos serão os primeiros. Eles estavam subindo para Jerusalém, Jesus ia à frente. Os discípulos estavam admirados, enquanto os que o seguiam estavam com medo. Novamente ele chamou à parte os 12 e lhes disse o que haveria de acontecer. Estamos subindo para Jerusalém, e o Filho do Homem será entregue aos chefes dos sacerdotes e aos mestres da lei. Eles o condenarão à morte e os entregarão aos gentios, que zombarão dele, cuspirão nele, o açoitarão e o matarão. 3 dias depois, ele ressuscitará. Amém? Baixe sua cabeça, vamos orar. Bondoso Deus, estamos diante da Tua palavra, da Tua revelação, daquilo que o Senhor deixou para que nós pudéssemos ter a atenção de como o Senhor se revela a nós, de como o Senhor conduz a história do mundo que o Senhor mesmo criou, do texto que nos chama a contemplar a maravilhosa graça do Senhor Jesus como Redentor, que vem a esse mundo, que morre, ressuscita e voltará. Senhor,
que nós não venhamos aqui simplesmente para conhecer ou para sermos conhecidos como meros religiosos, mas que nós possamos de fato, munidos da capacidade do Teu Santo Espírito de abrir a nossa mente e o nosso coração, nos aplicarmos em viver para a Tua glória e louvor. Que nós sejamos um instrumento aqui na Tua igreja e fora dela. Que o nosso exemplo, que a nossa motivação, que é Cristo, seja visível àqueles que andam cegos por esse mundo, perdidos. Que eles possam ver em nós a luz de Cristo brilhar, a ponto de tirar toda a cegueira, e assim que eles possam, juntamente conosco, correr essa corrida que nos foi proposta. Essa é a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Mensagem central da exposição: Cristo nos salvou, nos capacitou para vivermos livres das distrações desse mundo caído. Imagine se Cristo, nosso Redentor e Salvador, se tivesse se distraído com as coisas desse mundo. Se por algum minuto que seja, ele tirasse o foco do seu propósito de redimir um povo para ser chamado seu, estaríamos perdidos. Não, mas ele é Deus, irmãos. Então nós não corremos esse risco. Não corremos. Mas nós, que ainda carregamos em nossos corpos mortais as mazelas do pecado, precisamos nos concentrar nessa corrida. Nós precisamos nos ater àquilo que nós somos chamados a viver nesse mundo, porque Ele nos salvou, mas Ele também nos capacitou para vivermos livres dessas distrações. Mas muitas vezes nós nos apegamos às coisas desse mundo que nos distrai, que nos afasta daquilo que devemos viver e fazer, daquilo que nós aprendemos, e muitas vezes negligenciamos em viver, porque envolve a nossa vida e tudo que está à nossa volta. O nosso testemunho é real para as pessoas que são reais, mas que muitas vezes estão cegas, surdas e mudas para o Evangelho. E nós, como representantes nesse mundo caído, como uma embaixada, estamos aqui para revelar o Cristo que nos transformou, que nos mudou. E quando nós mudamos um pouquinho que seja, o impacto disso nesse mundo caído é gigantesco, é imensurável. Por isso eu chamo a sua atenção aqui. Cristo fez a sua parte, Ele nos salvou, Ele nos redimiu. Mas não para que nós sentarmos nesses bancos e meramente nos encontrarmos aqui aos domingos. Ele nos chamou para fazer a diferença, porque o mundo está clamando. O mundo está clamando. As pessoas estão vendo algumas coisas que até para elas é assustador nesse mundo. Você vai deixar que as pedras falem, sendo que Deus criou você e eu para sermos luz nesse mundo? Eu vou dividir essa exposição em 3 blocos para nossa compreensão. O primeiro destaque que eu vou fazer é sobre essa gloriosa promessa. É como se fosse colocar no seu tanque que está vazio um pouco de combustível motivacional. Mas calma.
Eu não quero falar sobre anseios motivacionais para a sua semana, mas para a sua vida. Essa gasolina, ela não vai se acabar, a não ser que você esmoreça de tal modo que de fato acredite que ela está acabando. Eu também vou falar sobre os próprios alertas que o Senhor Jesus dá. Então, ouça a palavra com atenção. Ouça a palavra com atenção. E por último, eu vou dar a garantia da obra de Cristo em nosso favor, porque Ele falou, Ele não deixou nada oculto. Ele falou que Ele viria, Ele falou que morreria, mas falou também que ressuscitaria, nos dando uma viva esperança. Não morta, mas uma viva esperança. Então vamos para o primeiro aspecto, a gloriosa promessa. O Senhor, Ele declara aqueles que seriam seus apóstolos: ninguém que tenha deixado casa, irmãos, irmãs, mãe, pai, filhos ou campos, por causa de mim, dele, do Senhor Jesus, e do Evangelho, deixará de receber 100 vezes mais, no tempo presente, casa, irmãos, irmãs, mãe, filhos, campos, e com eles, perseguição, e na era futura, vida eterna. Então, na palavra de Deus, existe poucas promessas mais amplas do que essa aqui descrita pelo próprio Senhor Jesus. Certamente aqui no Novo Testamento não há outra promessa tão notável e encorajadora como essa aqui, falando sobre a vida presente. Todos aqueles que se sentem temerosos, desanimados, no que diz respeito ao serviço a Cristo, podem olhar para esse texto e não se motivarem. Todos aqueles que estão enfrentando algum tipo de dificuldade, em qual área que for, tribulação, podem notar o amor de Cristo que se estende, se expande nesses versos, sobre mim e sobre você. Então, a todos os que se sacrificam a favor do Evangelho, Jesus prometeu, já no presente, eles não receberão somente perdão e a glória no mundo vindouro, mas até mesmo neste mundo receberão esperança, alegria, além de reais confortos, suficiente para compensar tudo o que tiverem perdido aqui. Agora, atenção aqui, olhe que ele coloca coisas que você perdeu por conta dele e do Evangelho, na mesma proporção ou até 100 vezes mais das mesmas coisas. Não se empolgue, não caia nessa ladainha da prosperidade. Eu tinha um Fusca, Deus vai me dar uma Ferrari. Não se empolgue assim. Mas o que ele está falando é que na comunhão dos santos, quando você é integrado à família dele, você recebe 100 vezes mais amigos, mas amigos verdadeiros, genuínos, que se importam com você, até mais do que alguns familiares. Você vai encontrar companheiros mais amorosos, mais fiéis, mais valiosos do que qualquer um que você já teve antes nesse mundão aí fora. A introdução sua nessa família de Deus será abundante de tal maneira que as recompensas, que os privilégios que você tinha no passado vão ficar bem para trás, porque nada daquilo que Ele dá
é inferior àquilo que o mundo dá, porque o que ele dá é real, e o que o mundo dá é enganação, é passageiro, não se sustenta. Para muitos, isso pode soar como espantoso, e para outros, algo incrível. Espantoso para aquele: eu não acredito nisso. Para mim tanto faz, amigos, irmãos, mãe, pai. Mas para outros, que foram chutados para fora, para outros que não tiveram o amor de um pai, de uma mãe, quando chegam no contexto da igreja e vê uma família estruturada, fundamentada em Cristo, faz toda a diferença. Faz toda a diferença, porque ele começa a notar que há de fato uma família, e uma família que se chama família de Deus. E isso é importante. Porém, milhares têm descoberto por experiências pessoais que isso de fato é verdadeiro. Que a todos aqueles que se sacrificaram em favor do Evangelho, Jesus prometeu e cumpriu e tem cumprido. E ele dá uma promessa plus, incontável. No mundo por vir é vida eterna. No mundo por vir é incomparavelmente melhor, mesmo daquilo que o próprio Senhor te dá aqui. Ele pode dar 100 vezes mais, mas quando você chegar no céu, meu querido, nada será comparado. Nada será comparado. A nossa alegria vai extrapolar o que nós entendemos de alegria nesse mundo. As leves aflições que nós podemos ter aqui por alguns anos, ou por toda a nossa vida, redundarão em recompensa eterna, em alegria eterna. Suas lutas, suas tristezas, enquanto estavam nesse corpo aqui, vão encontrar descanso perfeito. Você receberá a coroa da vitória pelo mérito e pela obra de Cristo. Basta crer e arrepender-se. Você habitará onde não vai mais haver morte, pecado, demônios, temores, doenças ou qualquer mazela que nós passamos nesse mundo caído, porque tudo se findará. Aí eu pergunto: onde está o santo que ousaria dizer, em face a essa gloriosa promessa de Deus: eu preciso de encorajamento. Eu preciso de encorajamento para servir a Cristo. Está aí, está no texto. É promessa dele, não é minha. E eu sei que ele sim é fiel para cumprir. Outra pergunta: onde está o homem ou a mulher cujas mãos estejam começando a descair, cujos joelhos começam a enfraquecer na carreira cristã, depois de olhar para esse texto? Onde estão? Devem desaparecer. Que eu e você, que todos nós ponderemos essa passagem e que nós possamos nos revigorar e nos encher de grande alegria, que as nossas forças possam estar renovadas, porque o tempo é curto, o fim é certo. As dificuldades, como diz o salmista, pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Espere com paciência no Senhor, querido irmão. Não desanime pelas tribulações, pelas angústias, pelos sofrimentos dessa vida. Se anime no Senhor, mantenha-se feliz nele,
faça tudo para a glória dele. Porque a motivação está posta a nós, Cristo Jesus, nosso Senhor, nosso Redentor. O segundo bloco é: ouça com a devida atenção. O Senhor Jesus, ele começa a perceber a presunção com seus apóstolos. Então ele chama a atenção, dá um aviso, a fim de reprimir alguns pensamentos. E aí ele usa uma expressão que muitas vezes nós compreendemos errado. Porém, muitos primeiros serão os últimos, e os últimos, primeiros. Quão verdadeiro isso se mostra na palavra do nosso Senhor, a respeito do próprio apóstolos dele. Entre os seus ouvintes do nosso Senhor, um certo homem, vocês vão rapidamente entender, principalmente os que fizeram aula comigo hoje, que parecia ser o mais importante dentro deles, talvez o mais cauteloso, talvez o mais digno de confiança do que qualquer outro. Por quê? Porque ele carregava a bolsa, ele guardava aquilo que era entregue como donativo ao ministério do Senhor. Quem é? Judas. Qual foi o fim dele? Terrível. Suicídio. Remorso e não arrependimento. Filho da perdição, ele é conhecido assim nas Escrituras. Que o Senhor me livre disso, que nos livre disso. Ele não estava entre os ouvintes do nosso Senhor naqueles dias, mas fez muito mais do que os próprios apóstolos do Senhor. Ele, como eu disse, estava sobre a tutela de Gamaliel, zeloso na lei, fariseu, circuncidado no 8º dia. Quem é? Saulo, conhecido por Paulo. Ele veio depois, mas parece que foi primeiro. Muitos primeiros serão os últimos, e os últimos serão os primeiros. Quão verdadeiras se mostram essas palavras quando nós olhamos para a própria história cristã. Houve tempo que a Ásia Menor e a Grécia eram o grande berço do Evangelho. Pessoas professavam ser cristãs de todo o seu coração, viviam e morriam por conta do Evangelho. Mas o tempo passou e a Inglaterra e a América, que eram tidos como pagãos, 17 séculos depois, eram aqueles que estavam proclamando e anunciando por todo o mundo as boas novas de salvação. Muitos primeiros serão os últimos e os últimos primeiros. Quão verdadeiro parece ser essas palavras para crentes do nosso tempo. Talvez você tenha uma história longeva já, grande, longa, mas você consegue pensar e lembrar de pessoas que pareciam estar muito à frente nessa corrida que nos foi proposta. Mas eles se distraíram com as coisas desse mundo. E hoje, não estão mais no nosso meio. Morreram? Não, estão vivos, mas longe de Cristo. Outros podem estar há pouco tempo na igreja, mas conseguem ver pessoas que chegaram juntos e demonstrado tal amor, e de repente, esse amor se acaba. Nós temos exemplos bíblicos como Demas,
que, amando o mundo, deixou o seu ministério, abandonou o propósito, abandonou a Cristo. O mundo consegue conquistar pessoas que se agradam dele, se agradam dessas distrações que seduzem a muitos. Poucos realmente são crentes genuínos que perseveram em meio às lutas e às dificuldades e até as mazelas que a própria igreja promove. Infelizmente, poucos têm deixado de descobrir experiências tristes que nos últimos dias têm se demonstrado cada vez mais presente. Agora, irmãos, vai a aplicação para nós. Nós temos testemunhas negativas, temos testemunhas positivas, mas e nós? Eu e você? Aprendamos a orar com humildade. Quando nós lemos textos assim, que nos exorta, e a frase que resume isso é: não basta começar bem, é necessário que perseveremos e prossigamos na prática do bem. Entenda a prática do bem como no caminho que nos foi proposto. Entenda como seguir com o alvo estabelecido, Cristo Jesus. Não podemos nos contentar apenas com um começo bom. Eu tinha um técnico que muitas vezes nos chamava a atenção. Ele falava o seguinte, porque muitos de nós atletas, quando jogamos basquete, nós achamos assim, que o quinteto inicial, né, os 5 primeiros jogadores que entram, são de fato aqueles que são os melhores do time. E isso trazia um baque quando você não começava jogando. Mas esse técnico, ele falava o seguinte: não é quem começa, mas é quem termina, que são de fato os melhores. E é verdade isso. Quando nós trazemos isso para a vida cristã, é real, é totalmente real, porque mostra que nós perseveramos, e isso é dádiva do Senhor, porque é Ele que nos mantém, é Ele que nos sustenta, é Ele que nos guarda, é Ele que nos protege. E se nós não terminamos a partida, é porque nós não somos dignos do Evangelho que nos salvou. Se nós desistimos dela no meio do jogo, é porque nós não somos dignos de jogar esse jogo. Não podemos nos contentar com as belas floradas que resultam da nossa convicção religiosa, mas é quando nós passamos por dias tristes e maus, sem arredar o nosso coração, a nossa mente, daquilo que mais importa para nós, Cristo Jesus. Vamos passar dias ruins? Sim, claro. Dias difíceis, com certeza. Mas o meu amor, o nosso amor é Cristo. Precisamos produzir o fruto daquele costumeiros hábitos do arrependimento, da fé e da santidade. Bem-aventurado é o que tem iniciado a sua jornada, a sua corrida, caminhado no estreito, calculando o custo, passando fome, ora em abundância, mas sempre com o Senhor.
sempre com o Senhor. Por quê? Porque o último ponto nos revela. Essa graça já nos foi declarada. O vencedor dessa corrida foi Cristo. Nós estamos só nessa jornada, mas tudo já está garantido por Ele. O conhecimento prévio do Senhor Jesus sobre o seu sofrimento e morte, porque Ele sabia no que isso daria como resultado a cada um de nós, que estamos aqui hoje, que nos arrependemos do nosso pecado, e que cremos nele como nosso Senhor e Salvador, como suficiente Salvador das nossas vidas. Jesus falou aos seus discípulos acerca da sua paixão vindoura em Jerusalém. Ele estava prestes a entrar na cidade, e ele descreveu todas as principais circunstâncias que envolveriam a sua morte. Coisa alguma foi ocultada dos seus discípulos, coisa alguma foi deixada para trás. Notemos bem, nada houve de involuntário, não foi um acaso, foi uma certeza descrita pelo Senhor Jesus. Eu vou sofrer, eu vou morrer, com o propósito de redimir um povo para Deus. Desde o começo de seu ministério na terra, ele via a cruz diante de si e foi até ela como um sofredor voluntário. Ele sabia que sua morte era o pagamento requerido, a fim de que fosse feita a reconciliação entre Deus e os homens. Não havia outra possibilidade, não tinha nenhum jeitinho a ser dado, era enfrentar a cruz para redimir eu e você. O pagamento que ele havia firmado, com o qual se comprometera, consistia em derramar sangue para pecadores como eu e você. Assim, quando o tempo determinado chegou, como um fiel cumpridor da palavra, Jesus realizou aquilo que precisava fazer. Ele foi ao Calvário para salvar você, querido irmão. E esse foi o amor dispensado de Cristo por você, por mim, por todos aqui. Nunca devemos cessar de louvar a Deus por causa do Evangelho, por causa de Cristo, nosso maravilhoso Salvador. Um Salvador tão fiel, que não abandona a sua aliança com o seu povo, que não deixou de sofrer ou passar situações adversas, ou ser cuspido, ou maltratado, ou açoitado. Não, ele foi, enfrentou tudo isso, e ele sabia que passaria por tudo isso, e passou por você. Jamais duvide daquele que cumpriu o seu compromisso, que sofreu para redimir um povo para si. Não só devemos louvá-lo alegremente, mas entender que a sua obra é perfeita. Que por mais que nós possamos passar dificuldades no aqui e agora, ainda assim, de bom grado, nós devemos passar altivos, não com orgulho, mas com alegria de coração, porque ele venceu a morte para nos salvar. Então conclua a exposição assim: diante dessas verdades, examinemos nossas prioridades e seguimos a Cristo com obediência prática. Renunciemos ao que compete com o Evangelho. Recebamos com confiança as perdas e as perseguições e perseveremos com humildade, servindo a Cristo e a sua igreja,
E quando o medo e o desânimo vierem, voltemos os olhos ao Salvador, que foi voluntariamente à cruz e ressuscitou, confiando que Ele sustentará hoje e coroará no porvir. Isso é real. Não é uma historinha. Não é um quadrinho. É a verdade revelada a nós. Amém?